Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado aí ao Maurício por organizar o evento. Meu nome é Tomás. Talvez não seja um rostinho familiar para vocês, porque eu vim de Campinas, com um produto importado aqui para São Paulo. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o desafio que tivemos com o Design System. Atualmente estou trabalhando na empresa chamada Mainframe. Aí eu estou liderando alguns projetos de iOS e de Swift em geral que temos na empresa lá, que envolvem soluções com inteligência artificial. E quando eu entrei na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi montar um design system que realmente foi um desafio fora do comum. Vou mostrar mais para vocês mais tarde. E queria compartilhar um pouco com vocês como que eu consegui superar cada desafio que teve nessa construção desse design system. Mas antes de chegar na parte do porquê um design system ser complexo, primeiro eu vou, para todos nós estarmos na mesma página, falar, na verdade, o que seria um design system, né? Um design system seria uma regra um conjunto de regras que ajudam a trazer uma coesão em elementos visuais que um seu aplicativo ou um produto que é da sua empresa ou de um grupo pode ter. Essa coesão geralmente vem através de tokens, que aqui temos, por exemplo, alguns exemplos de tokens como tipografia e cores, que juntos vão montando os elementos visuais que você vai ter no seu aplicativo. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem uma tipografia, por exemplo, temos um texto no body, utilizar a cor primary para depois montar um componente de botão. Beleza. Agora que todos nós temos uma breve noção de que é um design system, quero voltar um pouquinho sobre o desafio que eu tive na mainframe. Na mainframe, a gente gosta de ter uma experiência fora do normal nessas soluções. Então, a gente não quer só ter um produto que soluciona todos os problemas que o usuário pode ter, mas também que tem uma experiência marcante e que você faça tipo, total sentido para a plataforma que ele esteja utilizando, no nosso caso que é o iOS, né? Além disso, a gente teve um desafio muito interessante na mainframe, que não foi só de fazer um aplicativo bonitinho, cheio de animação e tal, mas a gente também queria ter um design um pouco, dizer, nostálgico. Para quem não lembra, no passado, as interfaces do sistema operacional da Apple, como o macOS Tiger, aqui no exemplo, e acho que mais preto na maior de todos nós, o iOS 6, tinham elementos visuais mais complexos, com textura, com volume até, né? Assim, mesmo na interface 2D. E a gente queria trazer um mix desses visuais antigos da história da Apple, uma solução mais moderna para o mundo de hoje. E acho que um componente que ilustra muito bem o ponto que a gente queria trazer nesse design system é um componente que é bem básico de todo design system, que é um botão principal. Que é um botão, por exemplo, call to action, que você vai usar para dar destaque de uma ação numa tela, por exemplo. Mas antes de eu mostrar o visual desse botão, eu quero que vocês parem um segundo para pensar como que é um botão, um primary button, na maioria dos aplicativos hoje em dia. Geralmente é uma cápsula, um retângulo com uma cor sólida no fundo, a labelzinha pequena branca, às vezes em destaque em negrito, ou às vezes tem uma sombra, um gradiente, mas dificilmente passa disso. Na mainframe a gente quis ir muito além. E literalmente a primeira tarefa que eu peguei para você entender na mainframe foi desenvolver esse cara aqui. Como vocês podem ver, o nosso botão ele tem várias camadas e ele remete como se fosse uma estrutura metálica, então a gente tem diversos gradientes, uma borda que reflete os seus arredores, e até a própria label do botão possui detalhes, um gradiente bem leve, sombras internas. Um componente que acho que a maioria das pessoas que se deparassem com isso ia querer xingar a equipe de design. Mas isso realmente traz uma complexidade do nosso design system. Mas a complexidade não parava por aqui, porque como eu comentei, a gente quer trazer soluções que fazem total sentido nas plataformas e como grande entusiasta da Apple, a gente quer fazer aplicativos que sejam tipo grandes cidadãos da plataforma, né? Então, acho que um requisito bem básico hoje em dia para você ter um aplicativo que é ótimo para iOS é ter suporte ao Dark Mode. E também, então, mais uma variação desse design complexo, mas a princípio é só uma troca de cores, né? Tipo, ainda tem a mesma estrutura base, só de cinza com um cinza escuro e um preto, né? Mas a gente não parou por aqui, porque além do tema Light e Dark, a gente também quis criar temas customizados. E esses temas não são simplesmente troca de cores. O primeiro e o segundo realmente são bastante similares, realmente faz uma troca de cores, mas no terceiro a gente tem uma troca de material. Tipo, em vez de ser um botão que remete a uma estrutura metálica, é um componente que parece um pedaço de vidro,
você pode ver que tem uns sombras, uns gradientes a mais, e o botão, por ser de vidro, ele era transparente também. Então, tipo, caso tenha algum elemento atrás desse botão, ele deveria passar através dele. Então, mais um elemento que trouxe mais complexidade para o nosso design system, que seja já sistemas diferentes que não são simplesmente troca de cores. Mas as coisas não paravam por aqui, porque mais um ponto que elevou a nossa complexidade é que a gente também queria trazer um suporte para Mac. E acho que isso foi um ponto bem interessante, porque acho que boa parte de nós aqui acho que trabalha meio que exclusivamente com iOS, e foi interessante pela primeira vez ter a experiência de poder desenvolver para Mac. E por mais que a gente tenha bastante tecnologias e o Mac tem um visual cada vez mais parecido com o iOS hoje em dia, o macOS tem bastantes características que eu só fui pegando, mesmo com bastante tempo como usuário da plataforma, que só quando você senta nas botas de um desenvolvedor da plataforma que você sente as pequenas regras que fazem diferença quando você monta a interface gráfica para ele. Beleza. Então, todos os desafios, visuais complexos, diferentes temas, suporte para a plataforma, realmente trouxe uma complexidade alta para o nosso design system. Então, com esse desafio em mente, chegou a hora a gente escolher qual seria a ferramenta para isso. E acho que não precisamos pensar muito, né? Quebrar a ferramenta foi o SwiftUI. Isso por diversos motivos. Primeiramente, o suporte nativo a multiplataforma. Então, a gente conseguiria desenvolver componentes uma única vez, que iria funcionar corretamente em todas as plataformas, respeitando as características de cada uma. Segundo, é a integração com várias features mais recentes do iOS. Aqui, por exemplo, eu trouxe as Live Activities, widgets e os App Intents, na caso que ele for apresentar uma view customizada. Todas as features que foram lançadas nos últimos 3, 4 anos pela Apple, e são todas que usam exclusivamente views em SwiftUI. Então, a gente já integrando um design system com esse framework, já facilitaria bastante a gente integrar nossos componentes nessas features. E como falei, como a gente quer ser um ótimo cidadão nas plataformas da Apple, faz total sentido a gente dar o máximo de suporte a vários frameworks e features possíveis. E por último, caso as coisas dêem errado, a gente sempre pode voltar para o velho UIKit, ou no caso do Mac, né, WebKit. O SwiftUI permite que você use através das UIView ou NSG Representables, utilizar views construídos com os frameworks mais antigos e utilizar facilmente nas plataformas com o SwiftUI. Beleza. Agora, que já temos isso em mente, vamos começar fazendo o mais básico do design system, que seria montar os tokens. No nosso caso, vou mostrar aqui como a gente fez os tokens de espaçamento e de cores. Existe também o de tipografia, mas como a gente acabou utilizando a tipografia nativa da Apple, né, a gente não teve que se preocupar com isso. O espaçamento é algo que vai estar em todos os componentes. Aí aqui, por exemplo, tem um componente que chamamos de widget, e como vocês podem ver, todos os elementos têm um espaçamento entre eles que são constantes, que a gente quer para deixar a interface mais harmoniosa. Então são valores que a gente vai acabar utilizando não só no próprio componente, mas em diversos tipos de componentes. Isso é bem simples. A gente simplesmente, no nosso caso, criamos um sizing aqui, né? Onde tem propriedades estáticas que são para valores que são universais, ou seja, são valores que são usados por diferentes tipos de componentes, caso botões, ou widgets, ou cards. E para constantes espaçamento específico para uma certa classe de componentes, vamos dizer assim, né? A gente criava subenums e dentro eles criavam as propriedades para cada propriedade. E aqui é um exemplo da gente como utiliza eles, basicamente utilizando através dos spacings ou do paddings, a gente passa as constantes, que então no caso mostrando a gente usando tanto os padrões universais quanto os específicos para o widget. Os tokens de espaçamento acho que é um ponto muito importante para você prestar atenção nas características de cada plataforma. Um exemplo aqui são o componente de botão, porque é o seguinte, no iOS, no iPadOS, os botões e qualquer elementos visuais precisam ter um espaçamento mínimo, tipo um tamanho mínimo, para facilitar que o usuário consiga utilizar. Tipo, não só, a gente não diz só porque para caso alguém tem um dedinho mais gordinho para ficar mais fácil acertar na tela, mas também para usuários que têm dificuldade motora, então consigam utilizar, tipo, tem um botão que sejam mais acessíveis, né? E no macOS, a gente não tem tanta necessidade de tamanho tão grande, porque a gente tem um ponteiro do mouse, que é uma interface muito mais precisa, então a gente consegue mais facilidade simplesmente apontar com o mouse e selecionar elementos.
Então ele pode ser um tamanho menor do que no iOS. Então para isso, para montar um componente de botão que fique apresentável para ambas as plataformas, a gente utilizou esses condicionais por cada sistema operacional. No iOS a gente tem um tamanho maior, com um botão assim, mais gordinho, e no de baixo um botão menor para o macOS. Beleza. Agora para os tokens de cores. No passado, em projetos anteriores, quando eu precisava gerar cores, geralmente a gente cria uma extensão de YColor, aqui um simples exemplo dela, e que você consegue automaticamente, através desse construtor do YColor, já gerar cores para Dark e para Light Mode, então não importa qual tempo o usuário está usando, ia ficar, retornar a cor desejada. E para utilizar no SwiftUI, a gente poderia só usar o construtor do color que pega o YColor, ou para ficar mais simples, criar uma propriedade estática dela. Porém, essa solução não ia funcionar no nosso projeto, porque a gente tinha também suporte para o macOS. E o macOS não utiliza o YColor, né? No macOS, né, no framework do AppKit, eles utilizam o NSColor, que tem a mesma funcionalidade, mas teria que criar esse código duplicado para cada plataforma, né? Retornando a mesma valores de cor, só que por cada objeto diferente, né? E aí também, na extensão da color do SwiftUI, colocar essas condicionais para retornar a cor certa, o construtor certo para cada plataforma. Beleza. Com isso a gente consegue ter cores que funcionam para Light, para Dark Mode, para iOS e para macOS. Mas e os temas? Então, se a gente for também gerar os temas, a gente teria que transformar nossas propriedades em métodos, em que a gente receberia as cores, fazer um switch case do tema, fazer um switch case para cada light, para dark mode, para retornar a cor certa, para o tema do sistema, para o tema do nosso próprio design system. Enfim, ia ser um código gigante e isso ia ser somente um toque de cor, né? Então, fazer um design system que tem tipo, dezenas ou até centenas de cores, ia ser um código imenso, sem fim, que você teria que gerar. Então, essa solução com extensões de YColor, de NSColor, não ia funcionar para a gente. Então, a gente foi pesquisar no próprio SwiftUI qual seria uma solução mais apropriada para isso. Para quem já usou o SwiftUI há algum tempo já, né, talvez já tenha usado esse cara no passado, o Foreground Color. Esse cara, ele simplesmente aplica uma cor num elemento visual. Aí, por exemplo, a gente tem uma label aqui. E caso fica verde, a gente passa o Foreground Color Green. Porém, 2 anos depois, com o iOS 15, você deve ter notado que apareceu um monte de warnings nesse modifier. Isso porque esse modifier foi substituído pelo Foreground Style. Mas, a princípio, parece que não mudou nada, porque a gente continua passando uma cor e a label fica na cor que a gente decidiu, né? Porém, se você dá uma olhada na declaração, na documentação do Foreground Style, você vê que, ao contrário do Foreground Color, a gente não passa simplesmente uma cor, mas sim esse protocolo Shape Style. O Shape Style permite que a gente vá além de cores, podendo aplicar gradientes, sombreamento, ou até os materials, né, que são aqueles feitos de vidro, né, de Gloss Glass, né, que a Apple oferece no próprio iOS. Aí, então, um exemplo, a gente implementando esse Shape Style, pegando o exemplo da cor, caso a gente queira tornar uma cor simples, a gente só precisa criar uma struct que conforme para esse protocolo. Ele possui esse método resolve in, em que ela retorna seu shape style. Aí, então, por exemplo, como a cor é um shape style, a gente simplesmente retorna a cor que a gente quer para esse token. Aí, para cuidar do Light Dark Mode, o método resolve possui uma uma propriedade de environments, que com isso você consegue pegar todos os valores da environment que a sua vista está dentro dela. O que inclui também, então, o color scheme, né, que indica se o sistema está no light ou no dark mode. Então, dentro desse próprio shape style, você consegue também já retornar a cor apropriada para cada tema. E, como comentei, o Shapestyle permite você vai além de cores. Então, caso a gente tenha um token que seria um gradiente, né? A gente consegue gerar as cores, cada um com color schemes certo. Então, tipo, a gente tem a cor que fica no topo e no final do gradiente. A gente faz um switch case para retornar a cor de acordo com o tema do sistema. E já retorna automaticamente o gradiente que a gente quer. Em vez de ter que criar uma gradiente, uma view separada, já tem um token que já retorna o efeito que a gente precisa. Beleza. E sobre os nossos temas? Para criar os temas também foi bem simples. A gente simplesmente numerou eles através de um menu e a gente expôs eles no nosso environment. Então, aqui funciona você criar um environment que, tanto no iOS 18 ou nas versões anteriores, são bem parecidas, são um pouquinho mais de linha nas antigas.
E com isso você consegue criar, passar uma propriedade do seu tema em todos os seus views. Então, assim como na environment tem acesso ao color scheme, você vai também ter acesso do seu tema atual dentro da própria environment. Aqui a gente criou uma view, uma extensão da view só para ter um método mais, uma API melhor para você poder aplicar o tema, em vez de passar uma environment, só passa um slice tempinho. E como a gente fez no app, né? Então, no próprio struct, assim, uma raiz do seu app, você consegue passar essa environment e todos os seus views automaticamente vão ter o tema que você selecionou. E se alguma view interna também alterar essa propriedade do tema, as views anteriores a elas também são alteradas. E aqui, então, é como a gente consegue utilizar então, o nosso tema também dentro do Shape Styles. Então, para retornar uma cor, a gente tem agora um método aqui que pega não só o color scheme, mas o tema, né? Faz o switch case entre elas e retorna a cor apropriada para cada cenário. E utilizar no Resolve, então a gente consegue um único token já cuidar de todos esses casos. E que funciona tanto para iOS quanto para macOS. E a mesma coisa para Gradiente, né? Nosso método também vai pegar os dois valores do nosso environment, vai retornar a cor apropriada para cada um e já vai retornar automaticamente o gradiente com o estilo que a gente quer apropriado para o tema atual do momento. Beleza. Com os tokens feitos, agora a gente consegue trabalhar nos nossos componentes. Mas antes de começar a botar a mão na massa sobre isso, eu separei os componentes entre dois tipos. Caso o componente seja bem parecido, seja tipo uma variação do componente que tem nativamente no próprio iOS, você consegue utilizar os protocolos de style que o SwiftUI oferece. A Apple já possui alguns styles por default que você consegue usar, por exemplo, os botões e tal. Mas caso seu componente seja uma variação desses componentes aqui na tela, você consegue estender esse protocolo para retornar o seu próprio design customizado, utilizando os componentes nativos, ao invés de ter que criar um componente do zero. Ou, pelo menos, se o protocolo for poder ser estendido, né? Aqui eu deixei em cinza alguns componentes que ou não são públicos, ou seja, não consegue estender eles publicamente, ou que eu joguei que não tem customização o suficiente para realmente ser muito útil. Caso o seu componente É, antes de mostrar o caso dos componentes, né, aqui é como funciona um protocolo de style. Isso aqui é tipo um protocolo genérico que eu criei, mas tipo, todos os protocolos da Apple servem esse padrão. Primeiramente tem um configuration, que geralmente possui a label, né, que é tipo, geralmente a string ou a view que você passa tipo, na label de um toggle ou de um text, por exemplo. E outras propriedades que são relevantes. Por exemplo, num componente, um style de toggle, a gente vai ter também um booleano indicando se o toggle está ativado ou não. A gente também tem o próprio protocolo em si, né? Que ele vai ter a configuration e vai ter esse método makeBody que você vai passar a sua view customizada dentro dela. Então, por exemplo, a gente tinha esse componente toggle, aqui ligando. Por mais que ele tenha um design complexo, cheio de textura e tal, ele ainda é um toggle. Ele tem a mesma funcionalidade de um toggle nativo do sistema. Então fez total sentido a gente criar uma extensão do toggle style que retorna essa propriedade. Aqui é uma implementação bem rudimentar, né, de como funciona o toggle, mas como você pode ver, a gente simplesmente criou uma HStack, né, que tem a label, então a label vai ficar tipo, na esquerda, um espaçamento entre eles, e essa capsule que seria uma representação da própria view, né, customizada. Aí como vocês podem ver, a gente está utilizando os nossos shape styles, então já retorna tipo, o background já tem um gradiente, e também utilizando os configurations, por exemplo, alterando o offset do thumb, né, que é o botãozinho que a gente desliza no toggle, de acordo com se a configuration do toggle está ativada ou não. E aí, beleza. Aí, com isso, a gente consegue simplesmente utilizar um toggle style, um toggle comum, e já vai estar com o nosso estilo customizado. Uma outra vantagem também que acho que eu preciso mencionar aqui é que utilizando esses componentes você ganha bastantes features que os componentes nativos têm, que podem ser não tão óbvios para a gente ao utilizar os nativos, mas principalmente features de acessibilidade, de labels, é muito bom você não ter que se preocupar com nada disso ao poder utilizar os toggle styles. Então, sempre que esse componente tiver parecido com algum nativo e que seja um protocolo público, faz total sentido você tentar utilizar um toggle style. Porém, como eu comentei, nem todos os componentes têm um protocolo style público.
Aqui, por exemplo, a gente tem esse componente aqui, que permite você, por exemplo, filtrar um conteúdo na tela de acordo com a opção que você seleciona. É um componente bem parecido com o Segment Control que a gente tem nativamente. Porém, no SwiftUI, o Segment Control, que é construído através de um picker, o protocolo Picker Style não tem um método público para você poder estender ele. Então a gente teve que construir ele do zero. Acho que algumas dicas para quando você construir do zero é sempre tentar replicar o máximo de funcionalidades do componente nativo, né, no caso o Picker aqui, no seu componente customizado. Aí aqui voltando de novo ao tópico da acessibilidade, aqui eu estou mostrando a gente rodando o Accessibility Inspector no componente tanto do nativo quanto no nosso customizado e vendo que ele tem o mesmo comportamento com as labels. Então a gente consegue ver, por exemplo, no nativo, ele indica que o componente é um botão que o usuário precisa adicionar e qual está ativo ou não. E o nosso componente customizado, ele tem o mesmo comportamento. Então, quando você for criar um componente customizado, tem que sempre basear no máximo nos componentes nativos que a Apple tem, porque eles estão construídos através de muitos anos de estudos em funcionalidade, em acessibilidade. Então, é muito importante você tentar extrair o máximo deles para você ter que cuidar desses pequenos detalhes. E você focar só, unicamente na interação e no visual dos componentes. E aí, beleza. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é quando você vai construir um componente que é fortemente baseado no nativo, para ajudar o pessoal que for utilizar os componentes, seja alguém do seu time, ou seja, caso seja uma biblioteca open source que outros usuários fora do seu time ou do seu contexto vão utilizar, é tentar fazer uma API mais próxima possível do original. Então aqui, por exemplo, a gente tem a declaração de como que é um segment control switch UI no nativo e como ficou a API do nosso componente customizado. Como vocês podem ver, a API é bem parecida, só que ao invés de um picker a gente vai criar o segment control, que é o nosso componente customizado, mas continua passando uma string, uma label, a selection é uma propriedade binding. A única diferença é que a gente teve que adicionar esse segment control tag porque a gente não consegue extrair um ID de uma view com APIs públicas, né? Então a gente teve que criar esse modifier customizado para poder ter um ID, para poder verificar qual componente está selecionado. Mas fora isso, a API é extremamente parecida, então caso alguém já tenha experiência no Switchify com o picker ativo, vai poder facilmente utilizar nosso componente. Uma outra dica também é caso o seu componente que você tenha que customizar, criar do zero, também tenha variações parecidas. Aqui, por exemplo, a gente tem a variação do segment control, que tem uma aparência mais flat, e uma aparência mais metálica, que nem os botões e toggles que eu mostrei anteriormente. Nesse caso, para a gente ter que criar dois componentes apartados com o mesmo funcionamento, só tipo, visuais diferentes, a gente decidiu criar um protocolo de style customizado com o nosso segment control. Seguindo a mesma regra dos componentes nativos, né, que a gente cria uma configuration, que tem todas as propriedades e o protocolo em si para montar a view, você consegue facilmente construir um protocolo customizado para qualquer tipo de view para você poder criar os seus próprios styles e reutilizá-los. Aqui, por exemplo, a gente tem no control a label, né, indicando a view que você vai passar com uma label, as propriedades, então tipo, a própria label está selecionado, e no protocolo a gente tem, além do make body, alguns métodos a mais para você permitir construir parte da sua build, tipo o container que é o background e a aparência do botão selecionado. E aqui a aplicação redimentar, uma aplicação bem por cima de como o nosso componente é implementado. Então você consegue ver que tem um construtor bem parecido com o do Picker e a utilização do nosso style. Então a gente tem a environment, na environment nosso style aplicado e a gente utiliza no background no make select options e no make container. E aqui, então, também uma aplicação bem por cima de como esse componente foi feito. A gente estendeu o segmento de control style. No MakeBot, a gente constrói a nossa view e utiliza os outros construtores auxiliares para ajudar a montar a view. Também, utilizando a configuration para poder indicar o estado de ativo ou não. E também, novamente, os foreground styles que eu comentei antes. Com isso, a gente conseguiu criar utilizando o mesmo componente, criar estilos diferentes e também, mais uma vez, proporcionando uma API bem familiar com o da Apple. Então, mais uma vez, a gente teve que criar dois componentes apartados, conseguiu construir um, utilizando componentes bem, montando só a base dele, né? E criando um protocolo que permite customizá-lo conforme a necessidade.
Acho que esse ponto remete bem a um tópico que eu estudei bastante ao construir Design System, que é a API, que é design da própria API. O que o Design System é, tudo bem, é importante entregar uma maneira que realmente remeta tipo, ao brand, ao desejo da sua empresa, mas também tem que pensar nos usuários devs, né, que vão utilizar os componentes do dia a dia. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nessa site da WWDC, do The Craft of Simplify API Design, mas se vocês querem um resumo bem resumido, você sempre tentar fornecer padrões inteligentes que façam sentido no contexto do componente ou de qualquer view, framework que for criar, mas nunca impeça deles ser customizados conforme necessidade. Vamos pegar um exemplo básico aqui. Voltando para o nosso componente de botão, ele tem várias propriedades para se configurar tipo, tamanhos diferentes, ou efeitos como sombras ou desnombrilho, por exemplo. Né? E tudo bem, a gente consegue customizar o botão através das propriedades do construtor, mas seria um saco toda vez a gente ter que construir, passar essas propriedades toda vez que for querer utilizar o botão. Se você for dar uma olhada no seu design system, muito provavelmente esses componentes têm várias variações, possuem um padrão que é mais reutilizado em vários lugares. A gente pode falar, por exemplo, que na maioria das telas o botão tem um sizing regular, um shadow size regular e o glow false. Você consegue então facilitar o uso dessa API, por exemplo, no próprio construtor, ao colocar tipo, valores default no seu construtor. Então, com isso, quando o cara vai utilizar o construtor, só precisa abrir e fechar os parênteses, né? Não precisa passar cada propriedade toda vez que for utilizar o componente. Se você quiser facilitar mais ainda, você consegue construir uma extensão do button style, onde você retorna uma propriedade estática para utilizar esse botão. Então, com isso, quando você vai criar um botão, você só passa o button style.primary e ele já vai automaticamente vir com o layout do componente nativo, uma só de uma linha, em vez de ter que criar cada propriedade. E acho que um ponto legal é você não restringir somente um padrão. Caso tenha um segundo padrão, que é tipo o segundo mais utilizado, você também consegue facilitar a implementação dele. Aqui no caso a gente queria só adicionar um brilho no botão, né, mas deixar o tamanho normal, a gente consegue criar uma propriedade dentro do top style, né, que no caso cria uma propriedade glow, que vai retornar o style com o brilho ativado. Então, a gente consegue estudar um ponto primary, ponto glow, e ele vai vir já com o brilho ativado. Então, o resumo dessa parte realmente é você tentar buscar trazer quais são os patterns, né, de utilização dos componentes customizados que são mais utilizados e tentar trazer uma API mais simplificada para você poder é, aumentar a velocidade de implementação do seu componente na maioria dos casos, mas caso tenha necessidade de customização, você também poder utilizar um construtor regular e não impedir a customização deles. Beleza. Com todos esses pontos aqui, você consegue criar o seu design system. Então, temos os tokens, utilizamos tokens para construir os botões, fizemos uma API super legal, que é super fácil para desenvolvedores de todos os tipos utilizarem, mas como você vai testar o seu design system? E nem digo, tipo, de teste unitário, mas, tipo, como você vai poder, tipo, ver se os componentes estão agindo da maneira correta e os seus stakeholders também poder testá-los. Bom, acho que a ferramenta mais que todos devem estar familiarizados, acho que todo mundo que já mexeu com o SwiftUI na vida, é o Preview Canvas que o SwiftUI oferece. Com ele você consegue rapidamente ver, implementar o seu botão e ver rapidamente como ele interage em tempo real. Porém, você consegue adicionar funcionalidades extras no Preview. Se você, por exemplo, quer uma view container, adiciona umas opções, tudo, tipo, customizar as opções que um componente pode ter. Para deixar aqui mais claro, a gente criou esse theme picker preview. E ele adiciona todos esses botões abaixo para poder selecionar um tema. E você também consegue passar deles diferentes opções. Aí, com isso, dentro do preview do botão, a gente consegue rapidamente testar todas as variações de tamanhos, de sombra e de temas, sem ter que criar um preview para cada um ou precisar é, ficar navegando entre diferentes previews, né? Uma outra maneira de testar, que é até uma maneira assim, que você consegue automatizar, utilizando o seu CI, é utilizar os testes snapshot. Para quem não conhece, o teste snapshot são testes unitários. Você consegue utilizando frameworks, usando a Point Free, ou acho que da Uber, do Facebook, não sei quem que é o dono hoje em dia. Mas que ele gera, você passa uma view para esse teste e ele vai gerar um print dessa view.
Essa print vai ser salva como referência no seu repositório e toda vez que você for usar o seu teste consequentemente, eles vão comparar com esse print de referência. Isso é útil para, por exemplo, caso o seu time esteja mexendo num componente e ele acaba alterando, por exemplo, um valor de token, seja de propósito ou não. Ao rodar o teste novamente, seja manualmente na máquina ou por algum CI, ele vai comparar os testes vai comparar com esse print de referência, vai ver que houve uma modificação no componente e ele realmente pega qualquer tipo de modificação, mesmo que seja só um pixel de diferença, e vai montar uma flag. Ó, o teste falhou porque o componente tem uma diferença no visual. Com isso, você consegue averiguar, né, se a modificação é de propósito ou não, e fazer a correção, ou atualizar o teste, o snapshot de referência, caso realmente seja algo requerido. Uma dica que eu posso dar para vocês com o teste snapshot é tentar construir uns helpers. Assim como a gente fez no preview, eu criei esse snapshot helper aqui, que só passando uma vez, no único teste, uma view SwiftUI, ele vai gerar, acho que até vou retornar aqui, ele vai gerar, automaticamente gera tipo um snapshot para cada tema. Então, você consegue ver, vocês todos conseguem ler, mas temos aqui um teste para o tema Desert, para o Blast, para o Normal Metal e para o Dark Mode. Então, com uma linha, a gente consegue gerar um snapshot para todas as variações do botões. Mas beleza. Essas duas maneiras que eu descrevi anteriormente são maneiras legais de você, desenvolvedor, testar o seu componente. Mas e sua equipe de produto, ou sua equipe de design? Você não vai querer ensinar o seu PO a baixar o Xcode e rodar um preview do SwiftUI, né? Então, para isso, uma solução que a gente pensou baseado numa outra session da época, que eu vou comentar mais sobre depois, foi montar um aplicativo de catálogo. Esse é um aplicativo bem simples, a gente simplesmente você monta um appzinho que você consegue navegar entre seus botões, entre seus componentes, e com isso você consegue rapidamente, vou fazer em um dia, uma tarde, então é um aplicativo bem simples, listar todos os componentes, mandar para um test flight interno da sua equipe e todos conseguirem testar em tempo real os seus componentes. E é legal que ele consegue testar componentes num device de verdade, não só no simulador ou numa print, mas interagindo num device de verdade. Isso foi muito. Foi um ganho incrível para nossa equipe, porque com isso, o nosso designers em poucos minutos, né? Ainda bem que o Plano tinha um sorte com o deploy das flights serem rápidos até agora. Mas em poucos minutos a gente fazer um deploy de uma nova versão, os designers da equipe conseguiram testar os componentes, passarem feedback, a gente fazer rápidas correções e tendo esse feedback loop, né, para poder melhorar os componentes. Assim. A gente fazia vários builds por dia para tentar melhorar componente de acordo com o feedback. Como eu comentei, isso foi baseado nessa session da WC, acho que 2023, em que o designer aqui, o Philip, eu não lembro se ele era da equipe do WatchOS ou do Apple Maps, mas eles estavam trabalhando no aplicativo Maps do Apple Watch e eles estavam querendo testar um novo layout, né, que estavam querendo fazer para o Mac. Aí, em vez de eles terem que fazer um deploy para o Watch para eles testarem, eles decidiram montar um protótipo utilizando o SwiftUI, que é um app para iPad, que tinha várias telinhas que simulavam tipo Apple Watch. Eles conseguiram basicamente configurar tipo, cores diferentes, tamanhos, diferentes locais e mapa para testar a solução. Então, tipo, montando um appzinho protótipo que aumentou muito a velocidade do que eles conseguiam testar componentes e passar feedback para a equipe desenvolvedora. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer o Felipe esse ano no evento na Apple e mostrei para ele a nossa solução do app de catálogo e ele aprovou. Então, acho que a gente fez um bom trabalho. Então, é isso que eu tinha mostrar para vocês. Era só eu realmente não quis falar como a gente montou o design complexo, porque acho que isso é uma outra tal só sobre isso, né? Mas, seguindo todo esse raciocínio, a gente conseguiu montar, né, um design system que funciona para multiplataformas, que entregou todos os visuais que a equipe de design requeria, que fosse testável e que fosse simples de usar tanto para quem está implementando, né, mas também para quem for utilizar o componente através do app. Não importa se o usuário seja um membro novo da equipe ou alguém já com mais experiência no SwiftUI. Mas beleza, mas acho que algum de vocês tá curioso, tá legal, design legal, bacana, mas em que app você está usando esse design? Então, para terminar aqui minha palestra, eu queria apresentar um pouquinho nosso projeto, o Cobot, que é o nosso projeto que tem todo esse visual. Então, acho que não tem som no vídeo, mas tem um vídeo mostrar isso como aplicativo.
Espero que tenha gostado. O Cobots, a gente está tentando trazer uma solução multiplayer e mobile first para o universo da IA, onde você consegue comunicar com diferentes serviços, com agentes que você pode ser agentes customizados por você mesmo, ou agentes feitos por desenvolvedores da comunidade. Tudo isso num pacote aqui, assim, que pelo menos eu acho que parece muito bonito, muito apresentável, mas também que seja tipo, super focado nas plataformas da iOS. Tipo, a gente nem tá planejando versão para Android. Então a gente realmente quer trazer a melhor solução possível para o universo da Apple. Então, o app não está na loja ainda, não tem um test flight, desculpa, mas caso vocês queiram saber mais novidades e ficarem por dentro quando o aplicativo for lançado, vocês conseguem escanear esse QR Code e entrar aqui para a nossa waitlist e teremos novidades em breve. Mas, caso alguém queira brincar com o aplicativo de catálogo, vocês podem vir conversar comigo aqui, tem o aplicativo aqui para vocês brincarem, ver nossos componentes em ação. Tanto que no iPhone quanto aqui no Mac, depois, tá bom? Isso, obrigado.